Você acreditaria se eu te contasse um caso em que a própria polícia registrou eventos paranormais dentro de uma casa? Vem comigo que eu vou te contar essa história. Bairro Vallecas, Madrid, Espanha, março de 1990. Estefânia Gutierrez Lázaro era uma menina de 15 anos, no ensino secundário, e ela resolveu que ia brincar com as amigas de tabuleiro ou Ouija. Elas se reuniram na própria escola e queriam fazer contato com o namorado de uma das meninas que tinha falecido num acidente de moto. Uma professora surpreendeu o grupo e a primeira coisa que ela fez, a primeira reação que ela teve foi quebrar a tábua. E nisso o copo caiu no chão e também quebrou. Enquanto as meninas estavam ali fazendo o jogo, o copo havia se enchido de uma fumaça branca. E no momento que o copo quebrou, caiu no chão e quebrou, a Estefania inspirou aquela fumaça branca. Bom, depois disso, a família da Estefania começou a relatar que ela mudou muito. Ela dizia que ela ouvia barulhos estranhos, que ela ouvia vozes e que tinha alguém junto dela. Com o tempo, os fenômenos ficaram mais intensos. Sombras se moviam pela casa, portas batiam sozinhas, os armários se abriam, e a família começou a acreditar que elas trouxeram alguma coisa daquela sessão que elas haviam feito. O estado da jovem piorou rapidamente. Ela começou a ter crises de convulsões e acessos de agressividade, principalmente contra os irmãos. Os médicos não conseguiam fechar um diagnóstico claro do que estava acontecendo com a menina. Dentro de casa, o medo só aumentava. O estado de saúde da Estefânia se deteriorou, ela piorou muito. Então, ela teve que ser levada para o hospital Gregório Maranhão, em Madrid, onde já chegou em coma. E horas depois, ela veio a falecer em circunstâncias estranhas. Os médicos Pedro Cabeça e Gregório Arroyo classificaram a sua morte como súbita e suspeita. A tragédia da jovem foi o ponto de partida para a desgraça que recairia sobre a família Gutierrez Lázaro. As portas dos quartos se fechavam sozinhas e os aparelhos eletrônicos se ligavam quando não estavam sendo usados. Concepción Lázaro, a mãe da Estefânia, viveu momentos de terror. Ela diz que à noite, enquanto ela dormia, alguma coisa segurou seus pés e as suas mãos e a prendeu na cama. Embora Concepción tentasse sair da cama, ela não conseguia, porque ela sentia que estava sendo mantida presa. Bom, os ruídos estranhos, os gritos de terror da família Gutierrez Lázaro logo chamaram a atenção dos vizinhos e eles acabaram indo parar nos noticiários. Em 14 de outubro de 1992, o canal de TV Antena 3 fez uma reportagem especial em horário nobre, contando as coisas estranhas e o sofrimento pelo qual aquela família estava passando em Madrid. Semanas depois do aparecimento da família na televisão, um quadro que tinha a foto da Estefânia, que tinha sido mostrado no programa, simplesmente pegou fogo. A peculiaridade do acontecido é que a moldura e o vidro que seguravam a foto não sofreram nenhum dano. Na noite de 27 de novembro de 1992, a família chamou a polícia quando quadros e crucifixos começaram a se mover nas paredes. Os policiais da delegacia de Vallecas Manatalas estavam acostumados a receber chamados domésticos, mas não para presenciar um espetáculo horripilante que eles assistiram naquela noite às 2h30 da manhã na Rua Marim, número 8. Segundo o relatório oficial, as portas dos móveis se moviam sozinhas e alguma força estranha arrancou da parede um Cristo e no seu lugar ficaram a marca de 3 arranhões. Enquanto os policiais percorriam o local, eles ouviram uma grande explosão vinda do terraço da residência que estava vazio. E depois uma estranha gosma marrom apareceu na toalha da mesa onde estava apoiado o aparelho de telefone. Todos esses fatos ficaram registrados no relatório oficial e foi assinado por 4 inspetores daquela delegacia. Esse documento ficou conhecido como o Arquivo Vallecas, das raríssimas vezes que um relatório policial oficial descreveu eventos paranormais acontecendo dentro de uma casa.
Bom, depois de todos esses acontecimentos, a família mudou de residência, tentando levar uma vida normal e viver em paz. Novos donos que ocuparam a residência nunca relataram nenhum acontecimento estranho nem sobrenatural, nada fora do normal, e conseguiram viver tranquilamente na casa. Um dos casos mais enigmáticos da história da parapsicologia na Espanha, anos depois, foi inspiração para o filme Verônica. O filme adapta a história com algumas mudanças, mas mantém o principal e perturbador elemento, a ideia de que alguma coisa pode atravessar o jogo e não ir mais embora. Verônica é um filme de terror espanhol de 2017, dirigido por Paco Plaza. A história segue Verônica, uma menina que mora num bairro de classe média em Madrid, com a mãe e os irmãos. No filme, durante um eclipse solar, ela realiza, né, uma sessão com um tabuleiro ou Ouija, tentando fazer contato com o pai falecido. E depois disso, episódios aterrorizantes acontecem na casa, levando a um desfecho trágico. O filme foi feito majoritariamente em Madrid, e o Paco Plaza optou por ir aumentando a tensão gradativamente ao longo do filme e fazer uma ambientação bem cotidiana e realista, usando o mínimo possível de recursos digitais. O filme foi muito bem recepcionado, inclusive foi indicado a, deixa eu olhar aqui para não mentir para vocês, 7 prêmios Goya, incluindo melhor filme, melhor diretor revelação. E depois do lançamento do filme pela Netflix, o caso da Estefânia ficou conhecido internacionalmente. Bom, uma série da HBO Max trouxe de volta o evento, né, da Estefânia, que foi lançada no finalzinho de 2025, é bem recente. Na série, até eu queria explicar para vocês, eu falei 14 e 15 anos, né, 14 anos quando os eventos começaram, 15 quando ela faleceu. Na série da HBO, se fala em 17 anos, mas a maioria das fontes que eu pesquisei, inclusive em jornais espanhóis, aparecia 14 e 15 anos. Depois eu vou deixar na descrição uma linha do tempo para vocês conferirem, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o caso. Bom, a série tem 3 episódios de mais ou menos 1 hora e aprofundou os testemunhos da família. Também teve investigação de especialistas que buscaram mostrar outros aspectos, né, como a manipulação psicológica, o efeito do medo nas pessoas, né, o efeito do medo, o fenômeno poltergeist, né, o que realmente estava acontecendo ali. Então, o documentário tem outro enfoque, diferente do filme, né, que era um filme de terror, que mostrou puramente os eventos. O documentário busca esclarecer, trazer alguma luz sobre o que aconteceu. Bom, o documentário ainda traz um pouco de como era a vida, né, como era a sociedade na Espanha no final dos anos 80, e mostra também como esse evento, que se tornou um evento midiático, um evento de massa, né, todo mundo ficou sabendo e todo mundo queria falar, todo mundo queria explorar um pouco esse fenômeno que trouxe muito sofrimento para a família da Estefânia. O documentário Expediente Vallejas, ele conta a história entrelaçando o psicológico e o paranormal, mostrando como depois da morte trágica da Estefânia, a família ficou totalmente destruída. Décadas depois, os protagonistas dessa história revivem tudo e relembram tudo que eles sofreram, a manipulação, o trauma que ficou desse evento trágico. Se tu tá gostando do meu conteúdo, curte, comenta, compartilha, me segue por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.